livros pró-democracia são retirados das livrarias de Hong Kong. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Horshack, escrito por Horshack, revisado por J.J. Lieber e narrado por Alexander Bard. Os efeitos bizarros e já esperados da influência autoritária do Partido Comunista Chinês sobre Hong Kong começaram a surgir em caráter explícito, não deixando mais qualquer dúvida quanto aos objetivos totalitários do PCC. Independente da enorme ojeriza popular à interferência chinesa na autonomia da antiga colônia britânica, Hong Kong, a implementação da nova lei de segurança obteve êxito, conferindo aos carrascos de Pequim poderes ditatoriais sobre o território que até pouco tempo, na medida do possível, mantinha sua soberania. Dentre os novos paradigmas impostos a Hong Kong, dispostos pela lei de segurança, podem ser citados julgamentos a portas fechadas, escutas telefônicas de suspeitos e o potencial de figuras consideradas suspeitas pelo partido serem julgadas na China. Não há necessidade de maiores explicações para que se perceba o evidente caráter controlador de tais medidas, sendo impostas com o objetivo de cercear a liberdade dos indivíduos, através de medo e da vigilância perpétua. Medidas tão drásticas são entendidas pelo PCC como inevitáveis, afinal Hong Kong prosperou por décadas a partir de um regime livre de imposições autoritárias, onde a livre circulação de ideias contribuiu para a valorização da expressão livre de amarras estatais e para a formação de um povo consciente de seus direitos, que jamais aceitaria de forma submissa qualquer atentado às suas liberdades. Uma notícia veiculada pela BBC expressa de forma primorosa o desespero com que a China tenta, de todas as formas possíveis, suprimir a propagação de ideias que lhe sejam contrárias. De acordo com o South China Morning Post, jornal de língua inglesa com sede em Hong Kong, ao menos 9 livros passaram a ser marcados como indisponíveis ou sob revisão, todos tendo como abordagem a defesa da democracia, como no caso dos livros autorais e coautorais de ativistas pró-democracia, como Joshua Wong e Tanya Chan. Os agentes estatais que defendem a censura dos livros dizem ser um ato necessário para impedir a promoção de ideias consideradas subversivas para o PCC. Por exemplo, a secessão. Qualquer semelhança com o enredo contido na obra distópica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury não é mera coincidência. Quanto tempo levará até que livros comecem a ser queimados em praça pública? Nós, como libertários, sabemos que a democracia é um sistema político completamente falho. Hans Hermann Hoppe, em seu muitíssimo famoso livro Democracia, o Deus que Falhou, expressa de maneira clara os inúmeros fatores que demonstram a ineficiência e ilegitimidade de um regime democrático. Contudo, é evidente que não podemos colocar a democracia republicana no mesmo nicho opressor que ditaduras como a da China. Em um país onde os cidadãos não possuem qualquer liberdade de expressão, sendo vigiados a todo instante e punidos severamente cada vez que tentem obter um mínimo de liberdade, canais como esse jamais poderiam existir. Tendo isso em vista, qualquer um que se opõe aos preceitos coercitivos do PCC, mesmo que em defesa da democracia, ainda preze batalha por algum nível de preservação da liberdade. Além das imposições de cunho ideológico totalitário, a China demonstra cada dia de maneira mais cristalina que não pode de maneira alguma ser considerada confiável. Em 1997, após Hong Kong deixar a gerência britânica e retornar ao domínio chinês, foram estabelecidos certos preceitos políticos que valeriam em Hong Kong e que se estenderiam por um período mínimo de 50 anos. Dentre esses preceitos estavam dispostos a liberdade de expressão, liberdade de reunião e sistema judicial independente e autônomo. É evidente que, como pode-se ver ao longo dos anos, e mais explicitamente pode-se ver atualmente, a China não cumpriu com o acordo estabelecido, passando por cima da autonomia desse território que possui características culturais e políticas diferentes das chinesas. Os cidadãos de Hong Kong tiveram suas vozes suprimidas por meio da violência e da censura, e agora passam a ser atacados diretamente no ambiente da circulação das ideias. Certamente o PCC não se limitará à destruição das obras que lhes são contrárias, mas, concomitantemente, atacará a propagação de ideias que justifiquem seus atos e arregimentem defensores fiéis do partido, mantendo um controle interminável que continua a crescer por uma necessidade inerente do próprio sistema. O cenário distópico que se agiganta em Hong Kong serve como um alerta, não de um Estado que seguiu por vias erradas,
mas de um Estado que meramente seguiu seu curso natural, sem que a população tivesse capacidade intelectual e bélica para confrontá-lo. É por isso que a divulgação de ideias que se alinhem à ética libertária são essenciais para preservar a integridade individual, oferecendo às injustiças arbitrárias dos governantes um contraponto bem embasado que conta com o apoio de indivíduos conscientes e dispostos a agir contra a opressão. São as narrativas propagadas por meio de veículos de comunicação que permitem o norteamento de grande parte da sociedade. Logo, qualquer limitação à liberdade de expressão e às ideias fere a capacidade individual de se opor às narrativas midiáticas de maior expressão. Afinal, como bem sabemos, é evidente que o governo nunca irá cercear ideias que lhe sejam sistematicamente benéficas. A atual polarização entre direita e esquerda pode, indiscutivelmente, levar a tentativas de suprimir a veiculação de ideias atribuídas a esta ou aquela ideologia. Mas todas as ideologias discutidas no âmbito político pressupõem o Estado, logo jamais poderiam renunciar a ele. Portanto, o libertarianismo é essencialmente um inimigo da política, que não se submete ao seu sistema e que deve principalmente ganhar espaço no campo das ideias. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!